Bom, vamos lá, né? Seguindo aqui com esse vídeo sobre planejamento e planejamento estratégico. A gente estava dizendo no anterior que a realidade ela é composta por diversas determinações, que ela é porosa, né? E o campo da gestão é um campo relacional, ou seja, um campo de relações, que se baseia nas relações. Tanto nas relações, se a gente for pensar internas a uma estrutura organizacional, a uma política pública, a uma ONG, enfim, a uma esfera de governo, mas também é um campo relacional no que diz respeito a próprias relações sociais. Ele intervém sobre as relações sociais, intervém sobre as mediações presentes no real, no concreto dos bairros, do cotidiano das cidades, né, do cotidiano de vida das pessoas. Portanto, a gestão ela é relacional. Sendo relacional, ela precisa sempre pensar nessa realidade como dinâmica, como cheia de sentidos. Portanto, tudo que for afeto à gestão vai implicar sempre nos sujeitos sociais, sejam sujeitos internos à organização ou sejam sujeitos externos. Portanto, o planejamento estratégico ele está sempre atento a esse sentido quase que antropocêntrico, ou seja, pensar as estruturas das relações sociais e pensar as relações sociais como contraditórias, mas que todo o campo de interferência da gestão, do planejamento, ele versa sobre pessoas e para pessoas. Essa parece uma determinação básica, quase que algo comum a todos nós, mas é muito importante a gente lembrar disso no tempo contemporâneo, né? Na situação contemporânea. Né? Lembrar e humanizar a gestão pública, humanizar as gestões a qual a gente trabalha, é essencial. Né? Porque a gente vê hoje uma tendência muito burocrática, muito forte, quase que tecnocrática da vida, quando eu falo tecnocrática, ou seja, que as coisas, os documentos, a burocracia passa à frente do sentido da gestão. Né? Quando o mais importante é exatamente as pessoas, quando o mais importante é cuidar das pessoas, exatamente é propiciar a garantia dos direitos, quando é a oportunidade que temos, o nosso desafio histórico de ampliar o campo dos direitos e, quiçá, as transformações das penúrias, enfim, das fragilidades das situações humanas a qual a gente vive. Né? Claro que isso, eu não estou falando de modo ingênuo que a gestão vai fazer isso sozinha, né? Até porque para fazer isso a gente depende de uma série de conjuntos sociais, de atores sociais que não só os atores da gestão, nem só os assistentes sociais, mas de um coletivo de forças de classe, inclusive, para movimentar essa roda histórica. Né? Mas o que eu queria dizer com tudo isso para vocês? Eu queria sistematizar que a gestão é um campo relacional, que a gestão é um campo, um campo que trabalha sobre os sentidos humanos, sobre as relações sociais e que, portanto, a gente sempre tem que pensar a realidade a partir dessas densidades, das densidades materiais, ou seja, quando eu falo densidades materiais ou das condições materiais, as condições de vida mesmo das pessoas. O que falta, as faltas, o que tem, o que não tem, mas também as condições subjetivas, ou aquelas chamadas de condições espirituais da sociedade, a cultura, as relações de poder, as determinações políticas, os sentidos humanos empregados sobre aquelas situações. Ou seja, a realidade, como a gente já disse no final do vídeo anterior e até agora, ela é complexa e ela é constituída por ter dimensões concretas, materiais, mas também por dimensões subjetivas da vida e que, portanto, elas se formam, se imbricam, né, em um bojo, em um complexo bojo, em um complexo caldo relacional que o campo da gestão precisa pensar sobre elas. E é sobre isso que o planejamento estratégico, então, versa. É sobre isso que o planejamento estratégico vai se debruçar. E aí tem algumas coisas que é importante da gente pensar, né? Quando nós estamos falando em planejamento estratégico, a gente deve levar em conta diferentes níveis de mediação, né? Se eu trabalho, por exemplo, num centro de referência de assistência social num CRAS, eu tenho níveis. Posso, enquanto profissional, querer transformar a realidade econômica, cultural e social da onde eu vivo, da onde eu trabalho, inclusive do meu país, mas é muito determinado o meu trabalho, está muito localizado num campo, numa política e num lugar. Então, analisar, por exemplo, o nível de hierarquia a qual a gente atua para poder planejar, isso é muito importante, porque vai garantir que possamos estar seguros de que qual que é o nosso, até onde a gente vai, né? Até onde que a gente consegue atingir. Né? Ah, mas eu trabalho na ponta e não consigo atingir quase nada. Ao contrário, né?
Quando você trabalha na ponta, você tem, então, uma possibilidade, uma oportunidade de capilarização também, uma oportunidade de estar ligado a um determinado aspecto, pedaço da realidade. Quando eu estou falando em pedaço, isso é muito importante para o planejamento estratégico, até para que a gente não faça um plano que seja ideal, que movimente forças a qual a gente não tem condições nem governança para poder deliberar, para poder organizar, né? E é estratégico nesse sentido. Então, qual é o nível de hierarquia de quem pratica o planejamento? Né? Qual é o nível de hierarquia de quem está planejando? Qual que é o nível de alcance da onde eu estou? Do chão em que eu piso, né? Então, o nível de hierarquia da onde eu estou e para onde eu estou planejando, qual é o alcance da minha ação, é muito importante. Um outro ponto é a natureza do meu trabalho. O meu trabalho, como eu disse num CRAS, ele é uma natureza de um trabalho político, um técnico político, ou é uma dimensão estritamente operacional, ou ele reúne todas essas dimensões, né? Por exemplo, numa organização ligada à defesa de direitos da criança e do adolescente. Ela não trabalha exatamente com o atendimento de crianças, mas ela pode promover, por exemplo, a defesa e ampliação dos direitos da criança e do adolescente. Essa organização, ela não tem um trabalho operacional, né, de oferta direta, é um serviço cotidiano para a população, mas ela trabalha num nível político, técnico-político. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, num CRAS, naquele exemplo que eu peguei anteriormente, a gente trabalha no nível técnico-político, ou seja, a gente movimenta ações técnicas para com a população e também com intencionalidades, com sentidos políticos. Né? Então, analisar o nível de hierarquia, a natureza do meu trabalho, qual é a espécie do meu trabalho, qual é a natureza desse trabalho, é eminentemente técnico? É eminentemente político? É só operacional ou reúne? Isso, para o planejamento estratégico, dá possibilidade, nos oportuniza e entendendo qual é o chão, né, que eu piso. A gente não pode ir às cegas para planejar com uma venda sobre os olhos se a gente não sabe de onde a gente está. Porque se isso ocorrer, seja, se a gente planejar às cegas, sem poder observar a realidade, isso vai certamente colidir com um planejamento sério, com um planejamento que seja atento à realidade social. Né? Então, hierarquia é importante, a natureza do meu trabalho. Um terceiro elemento, para a gente refletir, é sobre a complexidade dos problemas abordados. Né? A complexidade dos problemas que eu tento intervir, né, seja na educação, se eu trabalho na educação, na saúde, no campo da defesa dos direitos, qual que é o nível de complexidade desse trabalho? É altamente complexo? Ou seja, envolve múltiplos fatores da sociedade? É de uma média complexidade ou de uma baixa complexidade? Analisar também o nível de complexidade dos fenômenos a qual eu atuo é muito importante, até para saber como que eu consigo atingir. Né? Falei do CRAS, por exemplo, e hoje a gente sabe que uma das determinações dos pedidos, enfim, historicamente que a gente tem, mas hoje, sobretudo, é relacionada às condições materiais das famílias, à questão de sobrevivência e segurança alimentar. Por exemplo, uma cesta básica para garantir que as pessoas não passem fome, benefícios eventuais, benefícios de renda para ajudar na sobrevivência dessas famílias. Né? A gente sabe que, por exemplo, a fome ela não depende somente da atuação de um CRAS, da atuação de um serviço único e exclusivo da assistência social, mas que ela é um fenômeno multicomplexo. Né? Geralmente, os campos de atuação a qual os assistentes sociais trabalham são campos multicomplexos, né? Ou seja, de uma alta complexidade, porque envolvem diversos fatores econômicos, sociais, políticos. Então, analisar esses cenários de hierarquia, a natureza do meu trabalho e de complexidade da minha ação possibilita que a gente comece a pisar no chão, né? Começa a partir do chão pensar no planejamento. É partir do chão para analisar, para refletir sobre o que a gente pretende intervir. Então, eu queria destacar exatamente esses pontos aqui para a gente. O sol está pegando aqui, estou tentando mudar, mas vamos seguir. Né? Um outro ponto que é importante nesse aspecto ainda de pisar no chão, de entender que chão é esse que a gente está trabalhando, é pensar um pouquinho qual que é a trama das relações de gestão. Né? Onde eu trabalho tem
é independente para fazer ações, eu consigo ter uma descentralização, lembra que a gente tratou de descentralização política? A gente consegue estar descentralizado politicamente, a gente consegue ter autonomia técnica, financeira, ser independente de outros setores para tocar o nosso trabalho ou não? Tem uma dependência, né, técnica, uma dependência financeira, né? Como é que é isso, né? Como é que se dá essa dependência, né? É um setor altamente independente que consegue fazer as coisas, ou tem uma independência média, ou não é, ou tem uma baixa independência e que a gente depende de outros setores? Veja, todas essas possibilidades que eu estou trazendo para vocês intervêm e interpõem diretamente no ciclo, no processo de compreensão sobre os direitos sociais, sobre a forma de como a gente intervém para garantir esses direitos e de que forma esse serviço, esse trabalho se relaciona com a vida, né, institucional, com a vida pública, inclusive. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Hierarquia, natureza do trabalho, né? Níveis de complexidade do meu trabalho, né? E se eu tenho independência, os níveis de dependência e independência garantem qual que é a minha posição nesse planejamento. Como é que eu posso criar estratégias, inclusive, que possam avançar em determinados aspectos na sociedade, na relação ao meu campo de trabalho. Um outro ponto essencial é a gente pensar sobre a capacidade de governo, né? Então, eu faço um plano pensando com o pé no chão, sabendo que, por exemplo, eu tenho um nível de dependência, de independência baixo, eu não sou tão independente assim, eu tenho uma autonomia relativa, né? Isso oportuniza para a gente pensar que o meu nível de governo, também o meu nível de governança, o meu nível de controle sobre as situações, e inclusive para garantir o planejamento, ele é mediano, ele é relativo, ele não é total. Ou seja, para garantir um objetivo macro, com a história da fome, por exemplo, de reduzir a fome, não depende só do meu planejamento enquanto classe. Mas naquele pedaço do território, naquele pedaço de chão da cidade, para aquelas pessoas a qual eu atendo, o planejamento do meu trabalho, da verba pública a qual eu recebo, é essencial. Ou seja, o planejamento estratégico, ele precisa pensar um pouco nesse chão, ele precisa mediatizar um pouco esse chão, ele precisa estar contextualizado a esse chão, né? Ou seja, analisar esse cenário, se ele é para intervir e transformar a realidade, o primeiro passo é pensar um pouco no nosso próprio pé, na onde nós estamos, que instituição é essa, que nível de hierarquia eu tenho, que sentidos, eu sou independente, qual é a natureza do meu trabalho, é técnico, é político, é complexo a realidade que eu trabalho, é uma realidade um pouco mais simples, né? Esses aspectos nos dão a possibilidade, é o primeiro passo para se pensar em estratégia, em planejamento estratégico, saber onde eu estou, porque é onde eu estou que vai determinar como eu sigo ou não com o meu planejamento, de que forma eu trilho esse planejamento.